O programa Visão Espírita retorna ao seu lar, com a esperança de levar-lhe uma mensagem de otimismo e de fé. O programa Visão Espírita continua sua série que conversa sobre saúde espiritual e saúde do corpo. Recebe hoje o Dr. Tácito Sgorlon, presidente da Associação Médico Espírita de Ribeirão Preto, trabalhador ativo da Sociedade Espírita de Ribeirão Preto, da União Espírita, e também da distribuidora Pão dos Pobres. Conferencista, orador, dedicado à causa espírita. Dr. Tácito, seja bem-vindo. Muito obrigado. Obrigado novamente de estarmos aqui. No último programa nós falamos muito de saúde, de adoecimento, e hoje nós vamos continuar falando desse assunto que as pessoas necessitam e realmente vivem. É uma vivência, todo mundo tem o seu estado de adoecimento e saúde. Então é uma vivência das pessoas. E o interesse, por isso, cada vez mais crescendo, e a doutrina espírita, com o braço científico das associações médicas espíritas internacionais e do Brasil, hoje já são mais de 60 AMEs dentro do Brasil, vem trazer esses estudos de saúde e espiritualidade para orientarmos a melhor forma, o melhor tratamento, a melhor terapia para o nosso bem-estar. Você tocou num ponto de terapia e no nosso último programa. Se você não assistiu, não teve a oportunidade, vai lá no YouTube ou procure através de facebook.com/Visão Espírita TV ou no site do programa www.visãoespiritarp.com.br ou ainda no site da USE, www.userp.org.br ou no site da Sociedade Espírita Allan Kardec, www.seacrp.com.br. Assista, aproveite. Agora, já que nós falamos das causas, né, ou pelo menos você explicou muito bem as origens da questão de relacionamento corpo, perispírito e espírito, queremos conversar um pouco hoje também sobre terapias. No último programa você citou medicamentos químicos, né? Você até falou o comprimido, uma forma de apresentação. O médico prescreve os remédios. É um atributo, é uma atribuição natural do médico tratar o paciente. Esse medicamento, ele atua só sobre o corpo? Ou ele atua sobre o corpo, sobre o perispírito e sobre o espírito? Como que é esse medicamento, né? Essa prescrição, esse remédio que o médico oferece ao paciente que vai lá? Até você colocou que tem paciente que ele quer o remédio, pronto, acabou e vamos embora, né? Estou com pressa, né? Quero continuar com pressa, né? Então, por favor, ajude-nos a entender um pouco sobre esta questão da terapia, do remédio. Como é que isso funciona para o corpo, para o espírito e para o perispírito? Eu acho interessante, como você coloca, que o médico trata o paciente. E é um contexto que eu, como médico, acho que hoje ainda a medicina não me fornece subsídios de tratar o paciente. Eu trato, às vezes, o paciente dentro dos limites no que é conhecido. Por exemplo, a gente no dia a dia trata a doença. Quando a gente tem uma orientação do ser humano, nós começamos a tratar o ser humano. Agora, o paciente, ele é, como eu disse no último programa, um espírito, perispírito e corpo. Então, eu como médico, eu não consigo tratar o espírito. Porque aonde que eu teria que fazer uma terapia para eu tratar o espírito? Eu teria que falar para ele, nós vamos fazer a evangelioterapia. Aí eu estou começando a direcioná-lo a um tratamento do espírito. Você vai ter que estudar a doutrina espírita. Eu estou falando da doutrina espírita, não desconsiderando as outras religiões, porque nós estamos tocando no assunto da doutrina espírita. Você vai ter que estudar para entender, para depois vivenciar. Então, aí eu estou começando a tratar o espírito. Quando eu passo para ele uma receita, eu estou tratando o corpo físico.
Então você vai tomar esse antibiótico, esse antihistamínico, esse antitussígeno, esse analgésico. Eu estou tratando o corpo físico, eu estou tratando as dores, as infecções do corpo físico. Entre aspas, as infecções mentais dele eu não estou tratando. Estou tratando as infecções físicas, bacterianas, fúngicas, virais, seja lá qual for. E para esse tratamento, hoje nós temos a medicina alopática, que ela age no corpo físico. Então, quando eu tomo uma substância, um comprimido, ela age no corpo físico. Agora, quando o paciente também coloca uma expectativa nesse comprimido, ele também tem uma ação. Mesmo que não tenha uma substância ali ativa, que é o placebo. A gente sabe que até 30% da melhora de um sintoma de uma doença está relacionado ao placebo. Se eu pegar esse comprimido e dar para esse paciente com açúcar e falar que é um remédio para dor, 30% dos pacientes acabam às vezes melhorando da dor. Então, só de você colocar uma expectativa de melhora e cura numa substância, você já está melhorando. Aí você está vendo que o teu espírito já está achando que você está melhorando e você realmente está melhorando. Aí começaria a gente a entrar num assunto falado de autocura, que é quando nós compreendemos nossos estados existenciais, os nossos estados de adoecimento, o porquê das doenças, o porquê das dificuldades, que muitos veem dificuldades, a minoria vê como oportunidade. E quando nós vamos ver um adoecimento, um câncer como oportunidade, um desencarne como oportunidade de aproximarmos ao Criador, nós estamos vibrando diferente o nosso pensamento e o nosso pensamento age no corpo físico. O nosso pensamento, ele age não no núcleo, ele age lá no citoplasma celular. E ele agindo nesse citoplasma onde tem as organelas, ele é capaz até mesmo de modificar a nossa parte gênica. A transdução dos genes é dada no ribossomo, né, no retículo rugoso. O pensamento ele age ali. Então você pode mudar genes, ligar genes. Então, mas a medicina ela está entrando hoje nesse campo ainda, iniciando os estudos ainda. Atualmente nós estamos ainda no comprimido e tudo mais. O comprimido, a injeção, tudo isso está no corpo físico. Mas já demos um passo a mais, porque nós já temos terapias hoje que agem no perispírito, inclusive são especialidades médicas. Por exemplo, a homeopatia. A homeopatia é uma especialidade médica que quando começou, há muito tempo atrás, foi criticada, tudo mais, até que chegaram nos estudos que tem eficácia e melhora. Ela age no corpo físico? Não. Por que ela não age? Porque ela tem diluições. Então eu pego uma substância e vou diluindo a ponto de que aquela solução, aquela água, por exemplo, não tem mais nenhum vestígio da molécula inicial, só vestígio energético. E o paciente toma e tem uma melhora no seu estado de saúde. Então, a homeopatia, ela já não age no corpo físico, ela age no perispírito. Então, é uma terapia perispiritual. Uma outra terapia perispiritual é a acupuntura, que surgiu lá na China, em 2800 a.C. A acupuntura, ela trata os meridianos de força, ela não tem substâncias, são agulhas, são sensibilizações que se faz em certos meridianos para um reequilíbrio energético do corpo físico. Mas a ação dela não é só no corpo físico. Então, seria também tratamento do perispírito. Uma outra terapia, aí vem a fluidoterapia dentro do centro espírita. A fluidoterapia, ela age no corpo físico e no perispírito. Então, quando eu recebo um passe no centro espírita, você está recebendo um inflúvio de energia que age nas suas células físicas, sim, mas age reequilibrando o seu perispírito. E um reequilíbrio energético no perispírito vai gerar um reequilíbrio físico depois. Nesse trânsito de energia de um para o outro, do outro para o um. Uma outra terapia também, a água fluidificada. Quando você toma a água ali, existe remédio? Se for ver alguma substância? Não, é igual a homeopatia. Não tem nada, mas você tem um remédio
energético dentro desta água. E esta água ela vai ser absorvida, a água é o melhor condutor que tem de energia, ela entra no seu organismo físico, reestrutura um equilíbrio físico e também perispiritual, porque a água fluidificada, como a homeopatia, ela age uma terapia do perispírito. Então nós vamos ter aí terapias físicas, terapias perispirituais e terapias espirituais. Quando eu faço uma ludoterapia, o que é a ludoterapia? É o que você gosta, é o divertimento. Por exemplo, é uma caminhada, é uma academia, é uma leitura, é sair com o filho, por exemplo, numa praça, tudo é ludoterapia. Nós estamos agindo no espírito. O espírito está vendo um bem-estar. Quantas vezes eu olho para minha filha e eu vejo nela a grandeza de Deus. Que uma sementinha que vem lá do útero virou aquela criatura. Às vezes eu até levanto assim, olho para o céu e ela é clarinha, eu falo aqui, meu troféuzinho branco. Né? Ali você vê Deus. Quantas vezes eu estou andando no parque, que eu gosto de fazer atividade física, eu olho aquela água caindo naquela cascata, eu vou muito ali no Parque Raia, e eu fico olhando, esses dias eu estava caminhando, olhando aquela água, falando quantos bilhões de anos não demorou para formar a água. Essa estrutura H2O para se unir, quanto o planeta não passou por burilamentos. E aquela energia, aquela sensação de ver Deus na água, é uma terapia para o espírito. Quantas vezes você olha uma árvore, fala como que é possível que uma semente desse tamanhozinho vai dar uma árvore nessa grandiosidade? Como que é possível que dentro dessa sementinha aqui tem uma árvore gigantesca? Então, quando você começa a ver o mundo por esses olhos, esse prisma, isso é a ludoterapia, é a terapia do espírito. Quando você vai num culto religioso, que você está procurando se melhorar, é a terapia do espírito. Quando você faz o evangelho no lar, que é a evangelioterapia, que a gente chama hoje, é a terapia do espírito. É do ser pensante, que você modificando essa estrutura de pensamentos, esse decanto energético vai descendo, vai passar pelo seu perispírito, modifica também seu perispírito e que vai modificar o seu corpo físico, os seus adoecimentos ou não. Então você vê a grandeza que é o nosso ser completo, integral. E quando Jesus colocava, vós sois deuses, é isso que ele está falando. A grandeza do ser, da autocura, dos sentimentos nobres que temos que exercitar. Que não é tão simples exercitar esses sentimentos dentro de um planeta de provas e expiações, porque a todo momento você está sendo ridicularizado, pisado, não é? Sacaneado, irritado. Aí você fala, mas a pessoa me irritou. Te irritou porque você deixou se irritar. Hoje eu estou sem paciência. Não é que você está sem paciência, você não tem paciência. Porque todas as virtudes que nós fomos conquistando ao longo das nossas existências não se perde. Porque se eu sou uma pessoa paciencioso, eu sou em qualquer circunstância. Se eu sou uma pessoa honesta, eu sou em qualquer circunstância. Não tem ser honesto dentro da casa espírita e desonesto no teu trabalho. Ou você é honesto ou você não é. Então, e as virtudes conquistadas não se perdem mais. Por isso que o espiritismo é um progresso e o ser humano está sempre progredindo porque nós estamos sempre nascendo em circunstâncias melhores para as nossas íntimas reflexões. Deixa eu aproveitar, te interromper 2 minutinhos, que aproveitar essa linha de raciocínio tua, fantástica, mas nós estamos falando de uma terapia, de uma tomada de atitude terapêutica reativa. Parto do princípio que nós temos uma patologia, um quadro definido e há a reação. A medicina hoje fala muito em terapia preventiva, ou seja, inúmeras ações que podem e devem ser feitas ou cuidados que deveriam, que devam ser tomados, como você colocou, caminhada e tal, para que isso seja uma prevenção para que não haja uma reação. Então nós falamos do medicamento, que ele reage a um quadro já estabelecido. Fale-nos também, dentro dessa mesma linha, da terapia da preventiva para o corpo, da preventiva para o espírito, para o perispírito. Tem isto? O médico consegue
observar além da terapia, daquela que a medicina nos sugere? Que outras terapias você poderia nos sugerir? Eu vejo que a melhor terapia que tem é a para o espírito. Por quê? Porque essa é imortal. Tudo que você vê na vida não é importante. O importante é o que você não vê. E nós aqui, nossa vivência material, nós damos importância em tudo aquilo que nós vemos. E tudo aquilo que nós vemos não vai restar pedra sobre pedra, nem o seu corpo vai restar. Então a terapia do espírito é a terapia da imortalidade dos pórticos reencarnatórios, aonde você adquiriu virtudes, você adquiriu nobrezas, você não se perde mais. É interessante a gente entender que muitos buscam, às vezes, dentro do centro espírita mesmo, dos consultórios médicos, a terapia do corpo físico, da matéria orgânica. Essa é importante? É, porque vai gerar um equilíbrio, sim, para nós, é importante. Mas eu vejo hoje as doenças, o mundo no qual nós estamos vivendo, uma expectativa de vida aí já de 75 anos, na época do Cristo era 30. Há 60 anos atrás a expectativa era 50, hoje é 75. Que são expectativas que vêm aumentando, que Deus proporciona que vem chegando no planeta essas terapias todas para aumentar e vem trazendo também conhecimentos dentro da área médica de prevenção para aumentar a nossa sobrevida. Agora, para que aumentar a sobrevida? Qual que é a importância, no lugar de eu morrer com 50, morrer com 80? Na verdade, todos esses tratamentos que surgem, as técnicas, as revoluções médicas que acontecem, eu vejo como oportunidade de reflexão. Porque 60, 70 anos atrás, não tinha nem a penicilina. Você tinha uma pneumonia e morria. Hoje você tem uma pneumonia, você trata. Você vai para um hospital, às vezes você fica internado, 4, 5 dias e vai embora bem. Não é? E esses 4, 5 dias é para você refletir. Você tem um câncer, você morria. Hoje você tem um câncer, você tem cirurgias, técnicas, braquiterapias e tudo mais. Para quê? Que é uma parada para raciocinar. Porque às vezes o ser humano, Zola, só raciocina em 2 pontos na vida. Quando ele está na 5ª idade, lá para frente, não é mais 3ª idade, está lá na frente. Aí ele está olhando mais para lá do que para trás, por isso que ele é muito saudosista. Ali, às vezes, ele para e pensa, peraí, eu estou partindo, eu já estou numa idade que eu não vou muito tempo. Então, ele começa, às vezes, a trazer algumas reflexões. Tem gente que não reflete nunca, mas, de forma geral, essas 2 oportunidades. E uma outra oportunidade é a hora que eu viro para o paciente e falo, ó, seu José, queria dar a notícia que a biópsia deu positiva para câncer. Aí ele para. Como é que é? É, e nós vamos tratar. Ali ele começa a olhar mais para as coisas boas da vida. Alguns se revoltam, estão indo para o caminho contrário que deveria ir. E deveria se aproximar de Deus. Alguns ali se afastam de Deus, se afastam da sua religião, ou buscam as religiões que traz promessas fáceis, que é uma tendência. Você fala, você tem que fazer isso, um tratamento, assim, assim. Não, eu vou para aquela lá que vai me curar. E de repente não cura. Então, a gente começa a entender que esse prolongamento hoje da expectativa de vida que Deus permitiu para nós é para as reflexões nossas. Então, quando você tem uma doença, é um momento não de revolta. É um momento de você ser um parceiro do médico, e eu peço às vezes para os pacientes, nós temos que ser parceiros. Não adianta você brigar comigo, porque eu não tenho culpa da sua doença. Eu estou aqui para auxiliar, porque às vezes a gente toma umas pedradas também. Não é? Mas tem que ficar quieto, porque a gente entende a dificuldade que o outro está passando e a gente não sabe o que a gente também reagiria se estivesse passando por aquilo. Então, esse prolongamento que vem tendo hoje é para essas reflexões nossas, do ser humano. O que essa doença que eu estou tendo me trouxe? E você vê que muitos têm o câncer, trata, a gente opera, ficou curado, ficou bem do corpo físico. Muitos falam, você acredita que eu estou vendo um mundo diferente? Eu larguei um outro emprego, eu tinha 4, 5 empregos. O fim de semana eu fico mais com a minha família. Eu olho para o meu filho de um modo diferente. A pessoa começa a ver
que às vezes a vida, as coisas que ela dava importância na rotina do trabalho do dia a dia, aquilo não é importante. Às vezes é muito mais importante você chegar cedo em casa e não pegar o filho dormindo e receber um beijo de um filho, do que você trabalhar até tarde da hora. O que você vai levar no final disso? Então, a medicina, hoje, as doenças, eu vejo como essas grandes oportunidades para as reflexões mais íntimas, para tirar a pessoa da zona de conforto, para que o ser humano possa ser mais proativo. Porque hoje as pessoas estão passivas. Ela senta na TV e fica colhendo informações. Ela senta na TV e fica só vendo aquilo que está passando. Às vezes ela não pega um livro, vai ler, vai estudar. Ela chega, senta em casa, estou cansada. Põe um short, dá uma volta no quarteirão, olha para o céu que você nem olhou. Às vezes se construiu um prédio do lado da sua casa e você nem viu que o prédio foi inaugurado e que nem tem prédio. Você passa lá, acha que tem terreno baldio e já tem um prédio. Então a vida, na verdade, é para a gente ver Deus em todos os sentidos. Quantas oportunidades a gente não tem quando trata um paciente de aprender? Aí, e porque nessa hora do adoecimento, o paciente vai ver que dinheiro não é tudo. E tudo aquilo que ele buscou, não é tudo na vida, não preenche. Porque se o dinheiro trouxesse plena felicidade e fosse tudo, eu não atenderia pessoas com estabilidade econômica ricas com depressões. Eu não atenderia pessoas ricas, não é? Com doenças tumorais, com infecções e tudo mais. Então, o contexto da vida, quando nós falamos em saúde e espiritualidade, para nós resumirmos, é esse. Hoje nós temos as diversas terapias, mas cabe a nós nos ajudarmos. Cabe a nós, que hoje aqui eu estou como médico, mas eu também sou paciente, a nós termos a autocura, que é ver algo maior do que simplesmente um comprimidinho branco. Que nós somos construtores do nosso amanhã e somos construtores do nosso organismo, que se modifica de tempos em tempos, baseado sim nos nossos estados mentais. Dentro desse conceito de terapia, pelo que você nos coloca, tem terapia que eu vou ali na farmácia, levo o talão de cheque, o cartão de crédito, ou vou em algum lugar e pago por ela. Consigo comprá-la, né? Mas tem aquela terapia que eu também posso obtê-la e não preciso pagar por ela. E essa terapia, pelo que nós estamos entendendo, ela está mais afeita ao espírito, né? E é uma terapia preventiva, né? Que você faz para poder lidar com as situações que te envolvem, que te afligem. Então você que está nos assistindo, não existem pessoas sem problemas, sem dificuldades. Nós moramos num planeta onde as nossas necessidades de progresso nos impõem limitações importantes e aprendizados, às vezes, doloridos. O sofrimento campeia, ele existe. Ele é parte daquilo que nós precisamos crescer, mudar e transformar. Tá, nós estamos chegando ao término deste programa também, já reiteramos o convite para tê-lo aqui em outras oportunidades, inclusive para falar de alguns temas que a visão espírita pode colaborar, como o quadro do paciente na UTI, no intensivo, né? O que fazer, o que não fazer. Podemos falar também sobre algo que o espírito e o corpo hoje estão se cremando, né? Então tem algumas situações aí que estão no dia a dia, estão no assunto e nada como ter uma contribuição de um profissional, de um médico, para nos esclarecer sobre tudo isso. Por favor, abra um espaço lá na agenda e volte. Pode deixar. Nós pedimos que você, eu sei que o assunto poderia se alongar, mas nós pedimos que você deixe uma mensagem de saúde, uma mensagem de terapia, de esperança para os nossos telespectadores. O que eu tenho para falar é que, como o Oswaldo já encaminhou, que problemas todos nós temos.
nesse planeta de provas e expiações. Dificuldades, pedras e tudo mais. Agora, o problema, as dificuldades vão ser inevitáveis nas nossas vidas. Agora, o sofrimento só tem quem quer. O sofrimento é opcional daquele que quer sofrer. Quantos que perdem entes queridos estão de cabeça erguidas, rindo e agradecendo a Deus? E outros estão nos antidepressivos se afundando? São problemas, sim. Quem tem filhos, entes queridos, parentes, sabe o sentimento nobre de ligação de amor que nos ligam. Mas o sofrimento vai ser opcional de cada um de acordo com o seu entendimento da grandeza desse Deus. Desse Deus harmonioso, misericordioso e que a todo momento Ele abre oportunidade para nós podermos aproximar dele e que nós possamos aproximarmos um melhor entendimento e com uma boa conduta do nosso dia a dia. Muito obrigado a vocês. Nós agradecemos a sua participação, Dr. Tácito, amigo. Agradecemos a você, telespectador, que ficou conosco até agora, esperando revê-lo em próximas oportunidades. Até lá! Programa Visão Espírita. Apoio. Livraria Espírita Guilom Ribeiro. Há 50 anos divulgando o livro e a doutrina espírita.